Amém. Pode colocar o primeiro slide. Vamos lá nesse. Que assunto. A gente ama esse assunto, ama esse visão que vocês têm, os pastores, com a igreja, focando na família. A gente sabe que o diabo atacando a nossos filhos, os pais, os maridos, as esposas, sabendo que se pode deixar a família em bagunça, a nossa vida inteiro fica como se diz, é uma confusão, né? E é impossível ter uma felicidade, uma satisfação da nossa vida quando tem um relacionamento que é distante com o nosso cônjuge, mas também com nossos filhos, não é verdade? Não é verdade. E a gente viu a cultura mudando bastante. É engraçado, mas não se sente velho, mas até a gente conversando sobre uma época onde todo mundo não tinha um celular. E agora que nós temos, a gente entende essa é a parte da nossa vida agora. Mas o que acontece a gente fica mais conectado através da internet do que até nossos próprios relacionamentos aqui dentro de casa. E o que nós podemos fazer isso? A primeira coisa que nós podemos fazer, a gente pode reclamar. Quando vocês já reclamaram desse desafio que nós temos? E quando vocês tinham sucesso para mudar alguma coisa que você reclamou? Ninguém de nós, não é verdade? Então nós precisamos achar uma maneira para quando nós estamos juntos como família, como casal, como nossos filhos, que a gente pode aproveitar maior nosso tempo para trazer um resultado, um benefício maior, onde a conexão é mais profunda. Existe uma maneira, e hoje à noite a gente vai conversar sobre isso. Então, a gente tem pastores muito tempo, e tem poucas coisas que a pessoa chega e deixa a gente de surpresa, a gente fica meio acostumado com muitos problemas. Mas eu vou falar hoje, eu vou contar uma coisa que eu vou falar cada vez que alguém fala sobre esse assunto, ou conversa comigo, isso eu fico chocado. Eu vou falar sobre uma situação que aconteceu em Curitiba, quando a gente estava pastores lá, porque aqui em Joinville a gente não tem problemas como a gente tinha em Curitiba, então a gente sempre brinca nesse maneira, para não expor ninguém, né? Mas eu vou falar, provavelmente não sei, em tempo, tem alguém que chega. Eu lembro quando uma mãe chegou e falou, pastor, ora para a gente. A nossa filha de 20 anos começou a namorar um cara que não é da fé. Eu vou falar. Eu estou falando sobre uma família que estava na igreja 20, 30 anos. Eu falei, mas como ela está namorando um cara que não é da fé? Porque nós entendemos a princípio de julgos desiguais, não é? Ou seja, Deus ele tem uma lista de 200 coisas quando você está namorando, sobre quem você vai casar. Mas ele tem duas coisas, mas ele tem uma coisa bem forte. Ele fala não fica em julgos desiguais. E ele fala o que a luz tem com as trevas. Qual comunhão luz vai ter com a escuridão? Isso que a Bíblia fala. Então por mim, eu acho uma coisa bem clara na Bíblia, que pelo menos alguma coisa que pode ser bem clara, que você não está fazendo um relacionamento de julgos desiguais. Esse seu relacionamento, pelo menos embaixo do teto dos pais. E às vezes eu pergunto, pai, mas por que você deixou? E muitos pais, sabe o que eles falam comigo? Não, mas eu não deixei. Ela só me avisou. Ai, é difícil para mim.
Se meu filho faz isso, ele me dá esse aviso, eu vou dar um aviso para ele também. Eu tenho empatia. Eu brinco um pouquinho só porque é um assunto eu sei que é sensível. possível Tem alguém aqui que está com uma coisa desse voice, nesse momento, mas estou falando a palavra. Eu lembro essa mãe falando, sabe o que, pastor? Eu falei com ela, o que você está fazendo? Viu? Ela fez uma pergunta. Tecnicamente não era uma pergunta, o que você está fazendo? Mas é uma pergunta de verdade? Não. O que você está fazendo? Uma declaração. Você errou. Ela falou, e pastor, eu falei com ela, não é para fazer isso. Eu expliquei esse versículo por ela. Ou seja, ela pregou uma pregação para a filha. Quantos de vocês aqui acham que é resultado dessa conversa que ela tinha com a filha? Quantos de vocês acham que a filha fala, mãe, que pregação boa. Agora eu não vou para frente com esse cara. Que não é só. Quantos de vocês acham que ela fez isso? Então, vocês sabem porque, em geral, pregação nesse contexto, especialmente com filhos, adultos, jovens, quem gosta de uma pregação? Esse jeito, sabe, dos nossos pais. Minha mãe ainda está tentando pregar para mim, eu não gosto, sabe? É engraçado. É engraçado porque o que eu falei com o casal que estava junto comigo. Falei, então, eu quero passar um princípio. Eu escrevi essa frase aqui para vocês para simplificar. Duas perguntas sobre a essência do bom ensino. Então, a nossa família, desde quando nossos filhos eram desse tamanho, a gente criou uma cultura de perguntas em nossa família e a nossa família também de Deus, onde a gente sempre, quando nós sentamos, a gente fez de uma forma, de uma pergunta. E a pergunta não foi esse jeito, o que você está fazendo? Então, eu falei com esse irmão, eu falei, sabe o que é? Em um momento, pega uma xícara de café, um chá, senta com sua filha, num momento bom, e faz essa pergunta, filho. Você sabe que versículo fala sobre Jesus desse iguais? Você sabe? Eu sei. Então, você que sempre estava buscando coisas de Deus. Como você encontra namorando um cara que não é cristão, como que a palavra diz? Ou seja, desejo de Deus. Eu não estou tentando te julgar, mas eu estou querendo explicar isso. Fica uma explicação complicada, não é? Eu não sei. Imagina, eu estava imaginando um desses que aconteceu. Eu sempre falo com meus pais, fala depois o que eles falam. E não tenta ficar julgando. Ei, andando a palavra de Deus não é uma coisa fácil, não é verdade? A gente cai, mas a gente se levanta. Cada vez nós caímos. Então, hoje eu quero falar sobre mais esse processo de fazer perguntas. Esse casal, eu dei mais 5 perguntas para perguntar de uma maneira bem boa. Filha, se você casa com essa pessoa e um dia você tem filhos, você acha que ele vai gostar muito de ir para a igreja junto contigo? Sabe? Pergunta de uma maneira de verdade você saber. Sabe essa coisa de curiosidade?
É uma curiosidade, porque nós queremos conhecer nossos filhos melhor. E eu vou falar uma chave que a gente aprendeu na batalha. É como foi extremamente útil a nosso tempo com nossos filhos, especialmente quando eles entraram nessa idade de 13 anos, 14 anos para cima, onde nós fizemos perguntas com a atitude certa. Não é atacando o nosso filho, não é tratando eles como eles são burros, entende o que eu estou falando? Eu estou perguntando isso, porque qual tipo de tom é isso, pai? Não fala desse jeito, fala com esse tom de curiosidade. Eu quero saber alguma coisa, eu quero te conhecer melhor. Porque eu vou falar, um filho que anda com Jesus, que sempre era parte do grupo de jovens, sabe? Que sempre estava falando que ama Deus em cima de tudo, mas quando quebra os princípios assim, em uma maneira flagrante, é possível você ter uma perspectiva diferente. E pode ajudar você a te corrigir isso e andar mais perto dos seus filhos. E esse mesmo princípio funciona na vida da cônjuge também. Tudo isso começou com a Debbie e eu. A gente começou a fazer muitas perguntas. Lembra, vocês casados, quando você estava bem nas primeiras semanas, né? O que você fez? Eu sei o que você fez. Você fez muitas perguntas. Oh, qual cor preferida você? Verde. Eu também. E começou com perguntas básicas, coisas assim. E às vezes o que acontece, a gente percebe, até em casamentos, em famílias, as perguntas param. Não, a gente sabe tudo. Então foi bem no início que até a gente percebeu duas coisas. Precisa fazer mais perguntas dentro do contexto da nossa família. E nós percebemos a outra coisa. A gente percebeu que, em geral, pessoas não sabem como fazer uma boa pergunta. E nós queremos ajudar com isso. Próximo slide. Em Marcos, as discípulos estavam andando com Jesus. E uma coisa bem interessante acontece. A Bíblia fala, no caminho, ele, falando Jesus, lhes perguntou, quem o povo diz que eu sou? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros dos profetas. Interessante, Jesus vai fazer um ensino. Ele vai fazer uma aula. E é engraçado porque ele não fez com PowerPoint, ele não fez com giz no quadro. Ele fez através de uma pergunta, mas ele fez onde? Na sala da aula, não. No caminho. É interessante, em Deuteronômio, quando está falando os avisos para os pais, para sempre falar sobre a palavra de Deus, fala quando seus filhos acordam, quando eles deitam, quando você está caminhando no caminho. Ou seja, durante o dia, gente, especialmente se você tem um filho mais velho e você sente uma barreira, leva ele para uma viagem, vai para outra cidade. Filho, vamos lá por, sei lá, Blumenau. Ah, pai, o que tem em Blumenau? Almoço, churrascaria. Então, ok, vamos conversar. E um filho vai conversar mais quando você está perguntando no caminho. Próximo slide. Depois, eles deram essa resposta. Jesus não fala, ok, interessante. Ele não fez uma pergunta, ele fez uma pergunta. E depois uma pergunta em sequência, ele falou, e vocês? Interessante, hein? Eu sempre achei que era Pedro. Eu sempre achei que esse passagem estava falando, e você, Pedro? Mas a Bíblia fala, e vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro respondeu, tu és o Cristo.
Hoje, próximo slide, isso. Tem um título, eu quero falar sobre o poder da pergunta em sequência. O poder da pergunta em sequência. Quando a gente escreveu um livro sobre chamado Perguntas Picantes, foi uma experiência super legal, não sei quantos anos atrás, muitos anos atrás, né? 20 anos atrás. Não? O primeiro livro? 10, 12 anos atrás. Eu escrevi esse livro sobre como fazer perguntas, coisas assim. E quando era pronto para até ir para publicar, eu pensei, sabe o que é? Eu não coloquei nenhum exemplo. Então eu sentei, na hora, eu fiz 80 perguntas. Só para fechar, eu sentia que estava faltando uma coisa. Debbie corrigiu a português, porque eu estava um pouco errado em algumas palavras. A gente mandou. Depois a gente publicou, vendeu tudo. Publicou uma massa de novo, foi vendido. E em vez de quatro, tinha pessoas falando, eu li seu livro. Uma pessoa em cada 1000, sabe, falou isso. E cada pessoa que falou, eu fiquei super feliz, imagina. Mas eu perguntei, eu posso fazer uma pergunta? Você leu o livro? Ou você só foi... Ele falou, eu vou falar, 100% das pessoas... Tinha um casal que era diferente, mas o restante falou, sabe o que é? Eu fui por parte das perguntas e a gente fez perguntas um para o outro. E esse foi a parte boa do livro, porque a outra parte provavelmente é boa, mas eu não li. Então, depois nós decidimos até fazer outro livro. Eu falei, Debbie, eu acho que eu consigo 1000 perguntas. Então, a gente escreveu 1000 perguntas para serem ferramentas para famílias, para perguntar um ao outro. Você não precisa do livro para fazer essas perguntas. A gente vai explicar hoje à noite, como fazer essa prática. Vamos lá, próximo slide. A pergunta em sequência é uma pergunta específica feita após uma pergunta geral, para esclarecer ou trazer à tona uma compreensão mais profunda de uma informação fornecida anteriormente. É complicado, mas mais ou menos é uma segunda pergunta sobre aquele primeiro. Você viu? Quem pessoas falam que eu sou? E tu? E se traz uma coisa assim. Quando nós fizemos esse livro de 1000 perguntas, uma coisa a gente falou com pessoas, faz 2, 3 perguntas só à noite com o seu cônjuge. E muitas vezes tinha pessoas que... Eu fiz todas as 1000 perguntas num final de semana. Quantos de vocês acham que eles fizeram perguntas em sequência depois? O que você gosta dessa coisa? O que foi uma trauma da sua infância? O que você gosta da coisa melhor do nosso casamento? Coisa pior do nosso casamento? E você faz essas perguntas, mas não tem nenhum resultado que realmente pode... que é nosso foco. Nosso foco não é só informação. Vou mostrar. Próximo. Obrigado. Eu mostro isso através de 2 círculos. O primeiro círculo é tudo que eu sei de mim. Toda a informação. A outra é tudo que você sabe de ti. Então, eu não conheço você, é verdade? Você não me conhece também. O próximo slide mostra alguma coisa. Onde tem esse sobrepor é chamado intimidade. Amizade tem intimidade, a gente tem amigos onde tem muita intimidade e tem amigos que não tem quase nenhuma. Qual tamanho é a nossa sobrepor? 0, não é? Porque eu não conheço. O que é seu nome? Estevão. Uhum. Você tem quantos anos? 30. Você já estudou? Sim. Onde? E por que você escolheu matemática?
E o que seus pais acharam? Loucura. E o que eles acham agora? E como você sentiu naquela época, quando seus pais acharam que era uma loucura? Você sentiu isso como um pouco rejeição? Ou você sentiu que a opinião deles não é problema? Na verdade, a gente teve uma conversa, então eles acabaram expondo o ponto de vista deles. Então, e pode continuar assim, não é verdade? Então, a gente conversou aqui 2 minutos aqui. Agora, eu acho que nossos círculos são um pouco mais parecidos desse. Nós temos um pouquinho agora, onde eu sei um pouquinho da passado dele, um pouco do relacionamento dos pais. E esse foi uma conversa de 2 minutos em frente de todo mundo. Imagina se a gente sentou mesmo, tomou um café junto e fez perguntas assim. Mas viu também que eu estava querendo conhecer ele. Viu também as perguntas, você viu a nível 1 e depois eu fui nível 2, depois eu fui nível... E seus pais? Como você levou isso quando eles não concordaram? Entende? Porque eu vou falar, tem algumas pessoas aqui que nunca recuperou da opinião dos pais. Eles levaram como uma rejeição, eles lidam até hoje com isso. Sabe? Então, esse é através de perguntas. O mais você fala, o mais fica assim. Casais, menos você fala. Sabe o que acontece? Esses círculos não são fixos. O menos você fala o que aconteceu no seu dia, o que está acontecendo na sua vida, o que você está passando. Eu não vou falar com ela, porque isso vai criar uma briga, eu estou cansado de brigar. E você escolhe não falar, o que acontece é menos e menos você está conhecendo um ao outro. E esse sobrepor está diminuindo. Então, o que mais está diminuindo quando os círculos estão afastando? Você tem menos o quê? Intimidade. É bem isso. Então, quando você usa até essa imagem como ferramenta dos seus relacionamentos, quando vocês têm filhos 14 para cima, poucos, hein? 2, 3, 4, ok. Esse é fácil para afastar também. Às vezes, como pais, a gente fica cansado sendo as únicas pessoas buscando. Tem alguns filhos, eles têm de temperamento de falar um pouco mais. Mas nós temos um desafio, nós precisamos achar. Eu vou falar alguma coisa. Se você acha fazendo uma atividade boa, que eles gostam, e você faz boas perguntas, que eles sabem, você está tentando não pegar informação como um espião, você está buscando intimidade. As filhas percebem a diferença. Homens, as esposas com certeza sabem a diferença, percebe, sabe? Quando você está, não, eu quero conhecer você melhor. Você falando com sua esposa. O que eu posso mudar nesses próximos 3 meses para deixar nosso casamento mais feliz? Uma pergunta simples, não é? A maioria da gente não quer perguntar, sabe por quê? A nossa raciocínio é o seguinte, se a gente não pergunta, a gente não precisa fazer. Porque a gente não tem nenhuma ideia o que você vai falar. Mas provavelmente a gente tem uma ideia o que você vai falar. Entende? Mas a gente sabe que é trabalho. Mas pais, se eu posso falar com vocês alguma coisa, um dia você vai precisar
as habilidades para falar com seus jovens, seus filhos jovens. E o melhor lugar para fazer isso é no contexto de um casamento. Pratica com seu cônjuge. Faz essas perguntas. Aprende como falar da maneira certa. Aprende como ser curioso. Aprende como até ter mais sobrepor com seu cônjuge. Amém? Vamos voltar para a mensagem. Próximo. Eu vi ano passado, né? Super legal. Eu amo esse tipo de coisa, sabe? Mas eu gostei muito. Fiquei emocionado olhando que era ano de oportunidade de vocês ano passado. E esse é ano de profundidade. E eu estava querendo, eu senti bem forte desde quando eu estava olhando isso, que eu estava querendo trazer uma palavra que tem uma ponte entre as duas coisas. Efésios 5 fala o seguinte, preste muito atenção em como você vive, que não seja como insensatos, mas como sábios. Como eu amo eu gosto quando a Bíblia, eu estou tantas vezes olhando, quantas vezes a Bíblia está falando, essa é uma coisa sábia para fazer, essa é uma coisa insensata ou tolo de fazer. E quantas vezes pessoas não prestam atenção ou não levam isso como uma coisa séria, sabe? Eu quero ser uma pessoa que tem decisões, faz decisões sábias. E a coisa principal para fazer, pelo menos nesse versículo, é o quê? Aproveitando ao máximo cada oportunidade. Lá na nossa cidade a gente tinha, sabe, eu não sei se você viu em filmes, essa coisa da golfe, de o quê? Mini golfe tem aqui? Então, em nossa cidade a gente tinha. Então, era o quê? É mais ou menos até aqui, buraco lá, você bate, coisa assim. Mas é por crianças, então não pode ser uma coisa chata como os homens jogam golfe, sabe, em um campo de grama. Então, tinha um que é bem legal. Então, você coloca a bola lá, e lá tem um castelo. E nesse castelo tem uma ponte que desce e sobe. E desce e sobe. E a ideia é você bate essa bola bem quando está descendo, que a bola sobe nesse rampa e entra no buraco e você ganha o jogo. O problema é desce e não fica muito tempo e sobe de novo. E a bola vai assim e a bola vai muito longe e não vai em um lugar agradável. Viu? Você está visualizando essa coisa? Ou seja, a oportunidade para até bater a bola em tempo certo é assim, aberto, fechado. Quando nossos filhos são pequenos, as nossas oportunidades é assim, quase qualquer hora, qualquer momento, filhos gostam. Mas chega uma idade onde esse coisa demônico entra, nossos filhos chamados hormônios. Eu estou brincando, mas vocês, a parte dos hormônios, vocês sabem. E mexe com as emoções, e especialmente as meninas, sabe? E coisa assim, e é assim, e coisa assim. E o que acontece é mais e mais velho, especialmente depende do temperamento. Às vezes, se você é bem parecido, se um pai bem assim, com um filho bem assim, às vezes tem isso. Às vezes porque você é parecido, você é bem assim, mas o outro não é. Deus sabe como deixar um desafio para cada pai. Mas o mais e mais velho que seus filhos vão ficar, as oportunidades vão abrir e fechar. Eu lembro em momentos, eu estava estudando, depois eu formei, eu estava trabalhando no mestrado. Um tempo bem difícil para mim. Não era gostoso, mas estava trabalhando duro. E quem já trabalhou nessas coisas, você viu, você precisa de blocos de horários onde você está focado nesses estudos. E qualquer coisa que interromper esse tempo é complicado.
E seus filhos sempre precisam de alguma coisa nesses momentos, piores momentos. Bem quando você está começando a escrever uma coisa boa, um dos filhos entra na escritório. E Debbie e eu, a gente fez uma decisão entre nós. Que quando essas oportunidades abrem, assim, que a gente vai entrar nessa coisa. Eu sei que às vezes é extremamente inconveniente. Eu ainda tenho um filho que vai casar no ano que vem. Ele está morando junto conosco. Ele fala porque ele gosta da gente, mas eu acho porque a gente paga almoço e janta, sabe? E é engraçado, não fala com ele que eu falei, mas às vezes ele tem 27 anos. Mas às vezes, ele não percebe que ele faz isso, mas às vezes, na parte da manhã, eu sou bem produtivo na parte da manhã. Então eu gosto, quando eu gosto de fazer as coisas importantes. E ele, de vez em quando, ele senta no sofá com um café. E quando eu passo lá, ele só olha para mim, não fala. Mas o que vocês acham ele está falando sem falar? Pai, se quiser, senta comigo. E quase sempre, eu vou falar, quando ele faz isso, quase sempre, estou preparando para alguma coisa que tem pressa, que eu deixei para a última hora, e agora é a última hora. Mas nós tomamos essa decisão. Abre a oportunidade, a gente senta. Porque essa é a prioridade da nossa vida. Gente, essa é uma coisa que começa, homens, esse começa com o seu cônjuge, com sua esposa. Quando ela precisa de tempo e você percebe isso. E sabe o que acontece quando ela sabe que você tem muitas coisas para fazer, mas você está percebendo que ela está precisando um pouco de tempo? E você para de fazer isso e fala, senta comigo, vamos conversar só um pouquinho. Como foi seu dia? Ela até sabendo que você tinha outras coisas para fazer, mostra que você está valorizando o quê? Ela. E quando você viu que ela está querendo esse tempo, e você decide para não sentar com ela, ela não está ficando brava, não é uma decisão horrível, mas era uma decisão. Pelo menos naquele momento, você está valorizando o quê? A outra coisa. Então nós precisamos cuidar, porque a nosso casamento às vezes é uma soma de momentos perdidos e depois a pessoa nem quer sentar mais. E eu vi especialmente a vida de muitos homens, não sei se a gente às vezes teimoso demais, que eles perderam, eles deixaram, e finalmente quando ele estava aberto, era tempo demais. Era tarde demais, desculpe. O próximo versículo é a parte da profundidade, eu escolhi esse. Eu amo esse versículo. Os pensamentos de uma pessoa podem ser como um poço profundo, mas um sábio, mais uma vez a nossa palavra, com entendimento, é capaz para trazê-lo à tona e revelar as coisas. A sábio, é interessante esse é um frase, em hebraico é uma palavra só. Trazê-los à tona é uma palavra que fala descer profundamente. Está falando sobre uma forma de uma balde para recuperar algo de alto valor. É interessante, um poço de água, sabe, muitas vezes você nem viu a água lá embaixo. Uma coisa, você não tem vista da coisa. Mas você sabe, está lá. E muitas vezes está bem profundo também. Mas a pessoa sabe como, trazer à tona. E a melhor maneira que nós achamos de fazer isso é fazer perguntas. Próximo slide.
Se você, eu tentei entrar, eu achei vai ter mais até adolescentes com pais, então eu pensei, vamos pegar uma situação do pai e filho, mas vamos ver. Eu coloquei isso, perguntas para fazer aos pais. E o Google mostrou bastante perguntas. Mas até por mim, porque a gente com tanto tempo fazendo perguntas, a maioria das perguntas era extremamente, em minha opinião, bem raso. Então eu estava tentando achar só para mostrar que pode fazer através da internet, sabe? Mas eu mesmo fiz essas perguntas. Eu quero mostrar para você 3 níveis. Então, tá. Quem tem filho adolescente, jovem, aqui junto com vocês, aqui? Fora? Alguém tem aqui? Vocês têm aqui? Quem é? Tem coragem para falar? Vem cá, vocês. Pode? Por favor. Alguém pode fazer? Ok. Então, o que a gente vai fazer? Vocês vão imaginar, não tem ninguém aqui, tem uma parede aqui. É só vocês dois conversando. Então, vira a cadeira um pouco mais assim. Isso. Então, o contexto é, vocês estão no sofá, lá em casa. Então, pergunta 1, nível 1, é uma coisa bem... A consequência da coisa não é bem tranquilo. Então, até eu estava querendo até mostrar como a gente, como filhos, eu vou falar, um prazer que muitos pais nunca experimentaram é filhos fazendo uma pergunta honesta de curiosidade sobre a vida deles. Então, a gente vai trocar os papéis, você vai fazer a pergunta para o seu pai, ok? Então, vamos fazer... Então, você vai ler esse primeiro nível 1 pergunta e você vai fazer por ele e ele vai responder para ti, ok? Entendeu? Pode ler. Mas olhe para ele. Calma aí. Ok? Qual... Difícil decorar 8 palavras? É tão difícil. Sim. Qual é, Ler primeiro e depois olha ele. Qual é a lembrança favorita mais feliz de me criar quando criança? Botar pra dormir. Pode dar o microfone. Quando lhe colocava para dormir. Ok. Então, ele respondeu, não é verdade? Então, para fazer a pergunta em sequência, você faz uma pergunta sua sobre isso. Então, para colocar ela para dormir, você tem uma outra pergunta que é nesse mesmo veia. Vergonha. Qual parte ele gostou? Mas por que só me colocar na cama? Eu vou fazer a pergunta para... Então, você falou para colocar ela para deitar à noite. Qual parte dessa experiência, por que essa parte pegou você em uma maneira tão profunda? Senti que ali eu teria família. Uma família para criar e mudar de vida. Daí, quando eu colocava ela para dormir, eu sentia isso. O senhor tinha pais que faziam isso com o senhor? O senhor tinha pais que faziam isso com o senhor? Infelizmente, não. Se não tinha
pergunta em sequência, perde essa intimidade, esse momento. Então, você viu como funciona? Então vamos lá para a segunda nível. Esse foi nível 1. Próximo. Qual seria sua descrição de mim como indivíduo em uma palavra? Precisa descrever em uma palavra. Fica pronto porque você vai dar uma palavra que descreve ele, ok? São várias, mas Ok? são várias, mas uma bênção, né? É o quê? Qual? Penso. E você faz essa pergunta em sequência, pede por ela descrever você em uma palavra. E para você, descreva uma palavra que eu significo ou que eu sou para você. Amor. 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 Pergunta ela, faz por mãe também. Por a mãe também, uma palavra. E mamãe. Amor também. Amor maior ainda. Como a gente aqui está num contexto que não é na sala. A gente está em frente de muitas pessoas passando vergonha. Mas ainda sente uma coisa assim. Não sinto porque aqui a gente está em família, então tá tudo certo. Obrigado. Vocês podem ir. Amém. Obrigado. Eu tenho nível 3. O que você gostaria que fizesse mais para ajudar a nossa comunicação melhor? Imagina se você estava com um jovem que você não fala muito, às vezes. Você sempre faz isso. Filho, o que eu estou fazendo? Papai. O jeito eu estou respondendo, o jeito eu estou perguntando. Alguma coisa está acontecendo onde a gente não conversa muito. O que eu posso mudar para melhorar nossa comunicação? Qual filho não quer responder essa pergunta? Mas para fazer isso, sabe, a gente precisa ser pronto para escutar. E às vezes até conversar sobre isso. Pai, filho. A gente está conversando sobre uma coisa bem... Você está falando uma coisa, eu estou fazendo errado, então é difícil para mim. Então, fala gentil para mim. Mas fala a verdade. Eu estou pronto para ouvir. Você viu como funciona assim? Porque se a nossa conversa é assim, a coisa funciona. Mas se tem muita tensão e muita raiva e muitas palavras ásperas, coisas assim, o que acontece? Essa intimidade não vai fluir. Ok? Então, quando nós escrevemos esse livro, a gente fez isso por casais. Eu fiz perguntas só de conhecendo mesmo um ao outro. A gente fez até algumas perguntas picantes, entende o que eu estou falando? Picantes. Algumas perguntas doutrinárias sobre o que você acha de Deus, a igreja, coisa assim. Mas a gente ficou triste porque o livro era só entre nós dois. E eu lembro um dia, nossos filhos tinham bastante jovens em nossa casa, a gente gosta muito disso. E você percebeu a diversão, acabou, sabe? Não era bem divertido mais, ele estava meio... E eles falaram, pastor, faz uma pergunta. Então eu pedi para a Debbie e a gente pegou o livro. E nós começamos uma tradição em nossa família, até quando jovens, às vezes até adultos vêm, e a conversa começa a fazer isso.
a gente pega o livro e nós fazemos o seguinte, eu vou mostrar para vocês. Então, essa é a parte de dentro. Então, a gente fala com uma pessoa. Normalmente, Debbie é a pessoa que está lendo o livro. Então, eu dou o livro para Debbie. E a outra pessoa, se a pastora Camille fala, ela vai falar número 802, que está amarelo lá, ok? E a pergunta é, o que é algo que seu... Debbie, me ajuda. Está lá. Tá. É 802? Isso. Ou 700? Não, 802. O que é algo que seu pai fez que você nunca esqueceu? Isso. Ok. É possível... Vamos falar que 802 é uma dessas palavras como só um casal pode responder um para o outro. Lembra, nós temos jovens aqui. Não vai perguntar quantos beijos por dia você precisa. A gente não vai fazer essa pergunta para eles, né? Mas nós criamos essa coisa. Você pode escolher o número em cima ou embaixo desse coisa. Para até fazer. Então, a gente faz um para outra pessoa assim. Então, a gente mostra para vocês como funciona. Então, vamos pegar vocês dois. Isso. Recém-casado. Obrigado. Que bom! Lua de mel. Eles acabaram de casar. Que legal. Então, a gente mostra como funciona. Quem deve perguntar a quem? Quem vai fazer a pergunta? Quem vai começar? Me ajuda. Ela vai fazer por ele? Ok. Então, ele vai escolher qual número. Então, pode escolher qual número. Para mim escolher um número? Ele vai escolher e você vai fazer daí a pergunta para ele. De 1 mil. 556. Ok. 556, tá? Vamos ver aqui só um pouquinho. Então, mesmo norma aqui, é só vocês dois. Lá no sofá, sabe? Imagina se vocês separam 20 minutos, meia hora, toda noite, para fazer um tempo assim. Eu posso até falar uma hora. Você pode ler a pergunta para ele. Liga a televisão. Especialmente se você não tem filhos, esse é seu momento. Ok. Ok, vamos lá. Ok. Tá indo por quê, rapaz? Você sente que as coisas precisam estar mais limpas do que estão atualmente? Não. Não, tá tudo em ordem, Tudo em ordem. Não, tá tudo certo. Então, qual nível? Essa pergunta foi nível 1, 2 ou 3? Com certeza. Então, vamos lá por 802, só para não... Essa mesmo que está ali? No livro? E o que você faz até ir fazendo como casal, você pode dar um livro para o outro. E até se quiser, essa pessoa até escolhe uma pergunta. O que é algo que seu pai fez que você nunca esqueceu? Pensa, essa multinha. Esse é o nível 1, 2 ou 3? E especialmente depende na resposta, né? Então pode falar. Continuar pensando. Às vezes, tem dois temperamentos. Precisa pensar um pouquinho. E esses temperamentos podem
Pior que não, né? Pior que não. Esses que precisam, eles estão soltando o balde mais no fundo. Deixa eles fazerem isso no tempo deles. Idade, Eles estão processando, eles vão ter uma resposta. E o silêncio não é uma coisa negativa, não precisa preencher com palavras, sabe? Deixa ele falar. Ok. Tem a resposta? Sim. Ok. Faz essa pergunta mais uma vez. R$803. O que é algo que seu pai fez que você nunca esqueceu? Ele me esperava até de madrugada para me levar para casa após o trabalho. Eu saía muito tarde. Tipo, saía meia-noite, 1h, e ele me esperava até a hora de eu sair para poder me levar para casa. Uma coisa amoroso, mas ele está falando o quê? Eu senti tão amado ele fazendo isso. Agora é a chance dela para fazer a pergunta de sequência, não é? Tem várias coisas, várias direções que pode ir. Então você pode escolher uma pergunta em sequência, baseada no que ele falou. No que você trabalhava nessa época? Eu era garçom, então eu saía muito tarde. E por que teu pai esperou por você? Ele estava preocupado? Era uma maneira de expressar amor? Hoje eu vejo que sim, era uma maneira de expressar o que ele sentia por mim. Porque ele não fazia isso por nenhum dos outros filhos dele, somente por mim. O que eu posso fazer no nosso casamento que vai impactar você positivamente, que você vai se sentir amado? Olha, pode parecer mentira, mas você já faz tudo possível para eu me sentir amado. Obrigado, gente. Obrigado. Fica com ele, pode ficar com ele. Amém. Gosta de funcionar. Então, gente, esse livro, a gente usou esse exemplo aí, na verdade, como o pastor estava falando, dá para fazer perguntas, não precisa do livro. Mas o livro é uma boa ferramenta e, na verdade, ele dá desculpa, porque ele vai fazer perguntas, às vezes, que você nunca nem pensou em fazer, não é mesmo? Essa própria pergunta, né? Um outro casal, de repente, ele poderia responder uma coisa totalmente diferente. Ele poderia ter respondido uma coisa, talvez, para o lado negativo, né? Eu lembro quando meu pai me espancou, quando eu tinha 5 anos, blá, 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 alguma coisa do tipo, assim, sabe? E daí seria a oportunidade da esposa perguntar, tipo, mas isso, como que isso fez você sentir? Você conseguiu perdoar ele? E entrar, daí você vai fazendo as perguntas em sequência, de acordo com aquela resposta que a pessoa te deu, entende? Então, é tão importante, porque a gente tem essa tendência de fazer, que nem fazer a pergunta, como ele falou assim, e deixar só a resposta, mas o interessante é você ir mais profundo. Você ir mais profundo e perguntar por que daquilo, como que aquilo fez você se sentir, né? E daí, no fazer isso, você vai criando mais intimidade com o seu cônjuge, com as pessoas da sua família, com os seus filhos, né? E isso é o que a gente está buscando, e é o que o pastor está falando aqui, a importância da gente estar tentando aprofundar os nossos relacionamentos, né? Da gente estar chegando mais fundo, e não precisa, assim, né, fazer algo muito, muito diferente, simplesmente através de perguntas, você pode chegar num nível mais profundo de relacionamento um com o outro. E é muito importante você ser sincero, né, na sua resposta. Obviamente, nessa questão de fazer perguntas, a gente tem que ter a delicadeza de
falar as coisas com jeitinho e também responder as coisas com jeitinho, né? Por exemplo, uma das perguntas foi sobre a limpeza da casa. Digamos que ele pensasse diferente, porque você deixa tudo sujo, né? E respondesse assim, não seria nada legal, ainda mais que eles estão no lua de mel, né? Né? Não seria legal, mas não é legal para ninguém. Então, vai muito do jeito da gente responder também. A gente tentar responder até uma coisa que às vezes incomoda a gente, ou que a gente não gosta, da gente tentar responder de um jeito um pouco mais amável, né? Falar, puxa, eu preferia que você não fizesse daquele jeito, eu preferia que fizesse mais assim, né? A gente fazer aquele esforço de falar com jeitinho. E, gente, faz toda a diferença. Essa coisa, né? Porque como ele falou assim, você sente mais amado. Quando a pessoa tem interesse e curiosidade para saber mais sobre a sua vida, você sente mais amado. Nós somos casados há 32, esse ano vai fazer 33 anos. Né? A gente já fez muitas perguntas um para o outro. Muitas. Mas ainda existem coisas que a gente pode descobrir um do outro. A gente pode perguntar. E a gente pode ser surpreendido. Eu não sabia que você pensava assim. Eu não sabia que você tinha esse sonho. Eu não sabia que... Entende? São coisas que você pode estar tirando do coração do seu cônjuge, do coração do seu filho. Gente, tão importante a gente fazer isso, né? E eu encorajo você de estar fazendo isso, fazendo perguntas, buscando conhecer mais um ao outro, buscando essa intimidade. Amém? Amém. Vamos ficar em pé bem rapidinho. Pai, eu oro em nome de Jesus para cada um de nós. Eu oro em primeiro lugar para os pais. Ajuda a gente com nossos filhos para criar eles na maneira de Deus, com sabedoria. Eu oro por cada pessoa que é um pai espiritual por a vida de outras pessoas. Ajuda a gente para fazer perguntas que ajudam pessoas a ter crescer na fé, Pai. Eu oro por cada marido, Pai. Ajuda a gente para ser sacerdotes do lar, para líderes que realmente até tomam iniciativa para perguntar e ser curiosos sobre a vida do nosso cônjuge, onde a gente está aumentando a nossa intimidade com ela através de conhecendo ela de uma maneira mais profunda. Ajuda a gente como pessoas que estão buscando sabedoria para até trazer à tona as coisas profundas no coração dos nossos membros da família. Ajuda a gente para fazer perguntas que realmente criam um diálogo que vai aprofundar nossas conexões e também a conhecimento um com o outro, Pai. Eu oro bem sobre a vida de cada pessoa, Pai. Eu oro por famílias fortes em Teu nome. Amém.